Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, internautas, espíritos interessados em crescer, em evoluir, é com muita alegria que nós atendemos ao convite da Diretoria de Doutrina do nosso querido Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, esta casa que nos acolhe há tantos anos, que nos possibilita exercer a nossa religiosidade, que nos possibilita crescer e evoluir no bem e na caridade. Neste momento, elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, abramos o nosso coração e lhe roguemos que esteja conosco neste momento, nos auxiliando, nos orientando, nos ajudando a aprender mais conhecimentos para a nossa vida, para o nosso progresso moral, material e espiritual. Que assim seja. A nossa diretora de doutrina, ela solicitou que nós tecêssemos comentários a respeito do tema que está sendo estudado neste período, que diz respeito à espiritualidade, à materialidade nossa, enquanto espíritos encarnados, mas a nossa vida de relação com os nossos irmãos que estão no mundo espiritual. E que são conhecimentos que foram trazidos por Kardec, não só nas 5 obras da codificação, mas também em outras obras que aprofundaram os conhecimentos, os ensinamentos que ele recebeu do Espírito de Verdade e da sua equipe, e que posteriormente, através de pesquisas, ele buscou alargar esses conhecimentos. Então, Kardec, após a publicação dos 5 livros da codificação, ele fundou lá em Paris a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E nessa sociedade parisiense, ele editava um jornal que ele intitulava de Jornal de Estudos Psicológicos. E é assim que no mês de fevereiro de 1858, Kardec vai nos trazer conhecimentos sobre aquilo que nós chamamos de escala espírita. Então ele começa classificando os espíritos em 3 ordens. Na terceira ordem estariam os espíritos imperfeitos, na segunda ordem os espíritos bons e na terceira ordem os espíritos puros. Dentro de cada uma dessas ordens, principalmente da terceira e da segunda, ele traz classificações que vão nos possibilitar, que vão nos trazer conhecimentos que nos ajudarão a reconhecer os tipos de espíritos com os quais nós estamos lidando nas nossas reuniões mediúnicas, nos nossos encontros, de exercício da mediunidade, de auxílio aos nossos irmãos desencarnados que ainda se encontram em situação de sofrimento, mas também e principalmente esses ensinos de Kardec são importantes para nós enquanto espíritos encarnados, porque vai nos possibilitar a nos autoconhecer, a nos autoanalisar, a saber em que patamar nós estamos, para daí nós podermos traçar os nossos objetivos, as nossas metas, com vistas à nossa evolução. É importantíssimo que nós possamos procurar conhecer bastante essas classificações que Kardec traz, porque elas são de grande valia para nós que estamos espíritos encarnados, vivendo uma experiência material aqui no planeta Terra, como talvez em outros planetas, porque há muitas
moradas, né? Muitos outros planetas onde todos nós, de alguma forma, em algum momento, possamos eventualmente estar, como outros espíritos estão. Então, são conhecimentos importantes. Então, Kardec começa a falar da terceira ordem, né, dos espíritos imperfeitos, e ele vai dizer que as características gerais desses espíritos é que há uma predominância da matéria sobre o espírito, e que são espíritos que têm uma propensão para o mal. São espíritos ainda ignorantes e egoístas, e todas as más inclinações que advêm dessas duas qualidades que não são nobres. Se nós nos analisarmos e percebermos que em nosso comportamento, em nosso modo de ser, em nosso modo de agir, nós temos atitudes de orgulho e atitudes de egoísmo, nós vamos precisar buscar domar esses dois sentimentos e transformá-los em sentimentos positivos, em sentimentos que tragam para nós e para os nossos irmãos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que conosco se relacionam, oportunidade de exercer a qualidade oposta. Então, qual seria a qualidade oposta à ignorância? O conhecimento. É por isso que nós temos que sempre estar estudando. Qual seria a qualidade oposta ao orgulho? A humildade. Qual seria a qualidade oposta ao egoísmo? A solidariedade. Se nós percebermos que nós podemos transformar uma qualidade menos digna, que ainda predomine em nós, e transformar essas qualidades que possam ser utilizadas para o nosso bem, para o bem dos demais, nós vamos estar nos aproximando de Deus. Porque, na verdade, Kardec coloca que esses espíritos que possuem essas qualidades menos nobres, eles não é que eles estejam apartados de Deus. Nenhum de nós vai estar apartado da divindade. Por quê? Porque se Deus nos criou, está lá no Livro dos Espíritos, que Deus nos criou simples e ignorantes, porém dotados de livre-arbítrio, da qualidade de poder escolher quais os caminhos que nós queremos seguir para evoluir, e que nós contaremos com o apoio, com o amparo dos demais espíritos que sejam superiores a nós. Então nós podemos entender que nenhum de nós vai estar afastado de Deus. Enquanto espíritos imperfeitos, nós vamos ter sempre a intuição de Deus. Porém, nós não vamos compreendê-lo. Nós ainda não estamos mergulhados na energia da divindade. Essa noção, esse conhecimento precisa estar claro em nós como uma característica geral dos espíritos imperfeitos. Daí que nós vamos ver que, assim, todo espírito imperfeito, ele é um espírito mau? Não, nem sempre. Nós vamos encontrar, tanto no mundo espiritual como aqui no mundo material, nós vamos encontrar, nós vamos conviver com espíritos que são essencialmente maus. São espíritos inteligentes, são espíritos com conhecimento, espíritos preparados, e que eles praticam o mal pelo prazer do mal. Eles praticam com planejamento, com ordem, com método. Eles são essencialmente maus, mas nós vamos encontrar ao lado deles e ao nosso lado, convivendo conosco também, espíritos que eles são, vamos dizer assim, eles
eles têm malícia, mas eles não têm maldade. Eles não são maus. São espíritos mais levianos, mais inconsequentes. São aqueles espíritos que eles têm como característica, muitas vezes, aliar a sua inteligência, o seu conhecimento, a essa qualidade da malícia para poder exercer a sua influência sobre, principalmente, os espíritos que estão encarnados, no sentido de que esses espíritos possam ser os seus emissários para semear a discórdia, para semear a inveja, para semear o ciúme, para semear a desconfiança. Então, muitas vezes, são espíritos que estão ali influenciando os espíritos encarnados para que eles pratiquem atos que vão trazer, vamos dizer assim, efeitos que lhe dão prazer apenas no sentido de se divertirem, de saber que praticou uma ação que causou um mal, mas que não foi um mal que trouxesse consequências mais difíceis, mais penosas. Então, muitas vezes eles fazem isso e eles fazem por divertimento, porque para eles, assim, eles têm uma lembrança da vida corpórea, eles têm a percepção dos sofrimentos, mas eles não querem ainda se ligar aos espíritos do bem para praticar o bem. Então, normalmente, assim, eles sofrem, são espíritos que estão em situação de dor, em situação de sofrimento, e que têm essa característica, muitas vezes, de serem espíritos inconsequentes, aqueles espíritos que eles são, de uma certa forma, espíritos que vão insuflar, na verdade, situações de perfídia, situações de discórdia, situações aonde as desconfianças sejam implantadas, semeadas no seio de grupos, no seio de sociedades, e muitas vezes eles tomam essas máscaras para melhor enganar. Eles conseguem, então, se ligar às pessoas, aos espíritos encarnados, de um caráter, vamos dizer assim, que não seja suficientemente forte, fortalecido, mas que pessoas que têm um caráter que são sugestionáveis, que possam serem manipuladas e serem muitas vezes assim instrumentos das ações desses espíritos, né? Então, assim, eles normalmente eles têm aquelas atitudes que levam os homens a estarem numa condição de moral muito baixa. E muitas vezes também eles influem até na intelectualidade dos espíritos encarnados, no sentido de fazer com que eles não se aproximem das possibilidades de desenvolvimento no conhecimento, a fim de que eles possam estar em contato e em condições dessas atitudes que lhes são assim de características mais grosseiras, para que eles possam, nas suas comunicações, eles poderem exercer e revelar as suas más inclinações, mas assim, de uma certa forma, eles não serem responsabilizados. É como se fosse assim, quem está fazendo é o espírito encarnado. E aí é onde entra o que Kardec chama a atenção, é que assim, que quando esses espíritos eles estão encarnados, normalmente eles são muito propensos aos vícios e às paixões degradantes. Normalmente são espíritos muito ligados à sensualidade, à crueldade, à trapaça, à hipocrisia, à avareza, à cupidez.
né? Então, assim, eles praticam realmente coisas assim, por prazer, fazem o mal mesmo por prazer e muitas vezes sem motivo. Eles normalmente eles são levados assim pelo ódio, pelo desagrado que os espíritos bondosos, aqueles espíritos mais desenvolvidos, lhes causam. Então eles não ficam satisfeitos, então eles procuram realmente assim, muitas vezes se tornarem como flagelos para a humanidade. E muitas vezes eles assim são levianos, eles são espíritos inconsequentes, eles adoram provocar situações de zombarias, situações onde eles coloquem os espíritos encarnados em situações de vexame. E para eles não existe uma preocupação assim com a verdade, com as atitudes mais nobres, porque para eles é muito mais prazeroso provocar, produzir discórdias do que alegrias. Muitas vezes eles trabalham para induzir os espíritos encarnados ao erro e muitas vezes assim, nós que estamos espíritos encarnados ainda aqui na matéria, nós precisamos ter esse conhecimento para que nós possamos fazer as nossas consultas internas e perceber dentro das nossas características quais são aqueles pensamentos, quais são aquelas inclinações, quais são aquelas atitudes que às vezes nós praticamos, que muitas vezes nós percebemos e nós temos que analisar, temos que parar e pensar. Isso é uma característica minha, da minha personalidade, ou eu estou recebendo neste momento uma influência? Nós precisamos aprender a fazer essa distinção, essa autoanálise, buscar sempre estar com as nossas atitudes maduras e equilibradas, no sentido de estar constantemente nos analisando para que nós não sejamos vítimas desses espíritos, porque eles muitas vezes se apresentam inclusive como pseudo-sábios. Muitas vezes, assim, um médium, ele pode cair numa situação de fascinação, de achar que ele está sendo privilegiado porque um espírito se aproxima dele e tem aquela condição de transmitir mensagens bonitas, mensagens rebuscadas, se apresentam com nomes pomposos, com nomes de alguns espíritos assim, que realmente são espíritos superiores e tal, mas assim, o que vai acontecer é que se nós pararmos para analisar as mensagens, nós vamos ver que no meio daquelas verdades que eles colocam ali, tem também palavras de preconceitos, tem ideias que não são ideias boas, tem ideias que querem conduzir as pessoas a enganos e muitas vezes nós, inclusive, temos uma dificuldade enorme, principalmente com os médiums, que são objetos da aproximação de um espírito desse tipo, porque o médium ele tem dificuldade de aceitar uma análise, de aceitar uma crítica. Daí porque um grupo mediúnico ele precisa ser muito unido, ele precisa ter o sentimento de melindre totalmente dispensado das suas relações, para que todas as vezes que se reunirem para um intercâmbio com o mundo espiritual, eles poderem posteriormente analisarem e saber se aquelas mensagens que foram recebidas são realmente de espíritos bons ou se são de espíritos levianos, de espíritos
que estão ali tentando enganar, tentando trazer sentimentos que levem a processos, inclusive obsessivos. Porque a obsessão, muitas vezes, não é só o espírito que venha para praticar o mal. Muitas vezes ele acha que ele está fazendo bem, que ele está se apresentando com uma sabedoria muito grande e que ele vai promover, e o médium muitas vezes aceita isso aí como uma condição de promoção. Mas quando você vai conversar com ele, quando ele percebe que ele pode exercer a humildade de ouvir uma análise, muitas vezes assim, talvez até de não só do coordenador do grupo, mas também de outros irmãos que sejam detentores de conhecimento e que tenham uma evolução maior, no sentido deles serem esclarecidos de que aquelas mensagens que eles estão recebendo, que eles estão sendo instrumentos de determinado espírito para transmitir, tudo bem, são mensagens bonitas, são palavras bonitas, são pensamentos bem construídos, mas a gente tem que procurar saber, e a base cristã? Qual é a base moral que essas comunicações trazem? Porque não adianta um espírito ser sábio. Ele tem que agir, atuar com sabedoria. É diferente. É diferente de ter conhecimentos que os tornem sábios, da condição de agir com sabedoria, de promover o bem. É por isso que muitas vezes, em algumas reuniões mediúnicas, nós encontramos médiuns que preferem trabalhar mais com espíritos neutros. O que Kardec chama de espírito neutro? São aqueles espíritos que, se não praticam o mal, muito menos o bem. São espíritos que estão naquela fase, é como se fosse assim, um campo arado. O que semear ali vai germinar. Então, se aquele espírito ele está numa condição de que ele não é um espírito essencialmente mau, que ele não pratique o mal pelo prazer de praticar o mal, mas que ele também não se preocupa de praticar o bem, o que vai acontecer? Se ele recebe boas informações, boas orientações, ele vai se inclinar para o bem. Mas se ele fica à mercê dos espíritos maldosos, dos espíritos que são inconsequentes, dos espíritos que são levianos, dos espíritos que são impuros, eles podem sim receber essas más influências e aí ter o seu progresso atrasado. Porque muitas vezes o que ocorre é o seguinte, nós precisamos ter essa noção. Nenhum de nós regride. Todos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, as qualidades que nós já adquirimos, o conhecimento que nós já construímos, ele é nosso. Nós não perdemos mais aquilo que nós adquirimos, mas nós podemos estacionar. A depender da influência, a depender da condição, nós podemos sim estacionar. Aquilo que a gente chama muitas vezes assim de jogou a encarnação fora, porque veio e não aproveitou o período que está no planeta para evoluir, para crescer. Tem muitos espíritos que imaginam que eles vieram para o planeta Terra numa viagem de turismo, onde só tem coisas boas, só tem prazer, só tem alegria, só tem festa. E eles se esquecem que eles estão tendo a oportunidade de agregar conhecimentos, de agregar qualidades
que vão fazer com que ele retorne para o mundo espiritual em uma nova condição. Então, cada oportunidade que o espírito tenha, ele tem essa oportunidade de sair dessa classe, dessa ordem de espíritos imperfeitos para a ordem dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos perfeitos. Por isso que Kardec, ele vai colocando nos patamares, ele vai colocando assim, que os espíritos imperfeitos, eles têm aquela condição, primeiro de serem espíritos impuros, depois eles têm aquelas qualidades dos espíritos levianos, à medida que eles vão se desprendendo das suas impurezas, das suas más tendências, mas eles podem se tornar levianos, daqueles espíritos que, ao longo das suas encarnações, ou das suas vivências, eles vão acumulando conhecimento, então eles vão adquirindo sabedoria, e muitas vezes, assim, na ânsia, eles vão exercer aquela sabedoria ainda de uma forma insuficiente, e aí eles vão se tornar aqueles espíritos que podem causar mais mal do que bem, quando eles procuram influir, auxiliar outros espíritos na busca de conhecimento, na busca de ciência. E, por fim, Kardec traz a classificação dos espíritos neutros, que foram aqueles que a gente acabou de falar. Mas aí Kardec acha e coloca, né, pelas análises dele, a respeito dessa escala espírita, ele entende e nos coloca, nos dá essa compreensão de que quando nós, tanto encarnados quanto desencarnados, chegamos a essa fase de espíritos neutros, de estarmos nessa questão da neutralidade entre receber tanto influência do mal como influência do bem, significa que nós vamos estar numa condição de ter aproximação, de ter relação com os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. E quais são as características desses espíritos que estão nessa segunda ordem? É o inverso dos espíritos impuros. Os espíritos impuros, a predominância é da matéria sobre o espírito. Já nos bons espíritos, a predominância é do espírito sobre a matéria. Enquanto que os espíritos impuros se comprazem em praticar o mal, nos espíritos bons, nós vamos encontrar o desejo do bem. Então, as qualidades e a capacidade de fazer o bem são proporcionais ao grau que eles atingiram. Então, nós vamos encontrar espíritos que têm ciência, que se desenvolveram nos diversos aspectos da ciência para cuidar da humanidade encarnada, dos espíritos encarnados e dos desencarnados. São espíritos que acumularam sabedoria, mas que também, ao lado da sabedoria, eles têm a qualidade de exercer essa sabedoria com bondade. Eles são mais adiantados porque eles reúnem muitas qualidades morais. E mais do que isso, como eles estão desmaterializados, eles não têm já tanta necessidade de estar encarnado. Eventualmente, eles podem encarnar como missionários para realizar alguma missão, algum trabalho que venha redundar em benefício para a humanidade, para todos. Mas, normalmente, eles estão no mundo espiritual porque eles podem exercer o seu trabalho de lá do mundo espiritual. Como? Através dos espíritos encarnados que já têm uma condição de compreender
o bem e de estar em relação com a energia desses espíritos bons que só pensam em praticar o bem. Então, muitas vezes, há espíritos encarnados que são instrumentos dos espíritos bons para trazer para o planeta as melhores condições de avanços, seja na ciência, seja nas artes, seja na religiosidade, em qualquer aspecto da vida. Por quê? Porque esses espíritos, eles na verdade, é aquilo que a gente chama assim, são os ministros de Deus. São aqueles espíritos que são encarregados em realizar a vontade de Deus. Porque Deus, ele quer continuamente o bem de todos os espíritos que ele criou. Embora a gente saiba que Deus respeita, e aí aquela noção que nós vamos ter de que assim, Deus não castiga. Deus deixa que nós soframos as consequências dos nossos atos, a fim de que nós possamos meditar, avaliar e entender que aquele ato praticado não foi um ato digno, não foi um ato bom. Então, que nós vamos precisar melhorar, evoluir. Então, quando nós passamos por provas, quando nós passamos por situações de expiação, são situações que nós estamos, muitas vezes, em relação aos nossos próprios atos. E aí, atos praticados conosco mesmo e atos praticados com outros espíritos. Daí, muitas vezes, nós encontrarmos com espíritos que se intitulam nossos desafetos, com quem nós vamos precisar reconstruir uma relação no sentido de desfazer toda aquela má influência que nós, enquanto estávamos naquela ordem dos espíritos imperfeitos, nós praticamos e muitas vezes nós prejudicamos o irmão ou a nós mesmos. Então, nós vamos modificar essa ação. Então, quando nós estamos em relação com esses espíritos bons, nós vamos entender, Kardec coloca assim bem didaticamente para nós, que os espíritos bons, primeiro, são espíritos benevolentes. Eles têm a bondade como a sua qualidade predominante. Eles têm prazer em servir, em proteger, em ajudar. Mas eles não limitam o progresso. Eles intuem, eles nos orientam, nos ajudam, mas não fazem por nós. Eles não permitem que nós fiquemos numa posição de recebermos benefícios que não sejam advindos dos nossos esforços. Então, nós temos que trabalhar pelo nosso progresso. Vamos contar, claro, com a bondade dos espíritos benevolentes. Kardec coloca também que os espíritos de ciência, eles se distinguem pela extensão dos seus conhecimentos. Então, eles não estão muito preocupados com determinados aspectos da vida, porque eles estão mais ligados às questões científicas para as quais eles têm mais aptidão. Então, eles vão encarar a ciência do ponto de vista da utilidade. E nós vemos isso assim com muita clareza nos espíritos que descobrem que estão aqui muitas vezes encarnados e que descobrem a cura das doenças, que são espíritos que estão manipulando os produtos químicos para fabricar as medicações que vão curar muitos males. São espíritos que trabalham a questão das vacinas, que é um grande benefício para a humanidade, para muitas doenças.
Nós vimos agora, com a pandemia do Covid-19, um tempo recorde que as vacinas foram trabalhadas. Será que foi assim tão rápido? Provavelmente não. Provavelmente os espíritos encarnados que trabalharam na produção das vacinas, eles foram espíritos que encarnaram com esta missão de estar em relação com a ciência, já deviam estar sendo adredemente preparados e receberam a ajuda, a influência, o amparo, a mentoria dos espíritos bons, dos espíritos de ciência. Quantas doenças que antigamente a gente via que as crianças que tinham paralisia infantil tinham sua vida prejudicada infinitamente. Enquanto estivessem nessa encarnação, estariam com sequelas. E a partir da descoberta da vacina Sabin, essas crianças passaram a ter uma outra possibilidade de vida. Quantas outras doenças que são evitadas apenas com a aplicação de uma vacina e de 1 ou 2 doses de reforço. Antigamente eu me lembro que as pessoas que tinham câncer, a gente nem se aproximava, a gente nem falava no nome. Eu me lembro que se falava assim, aquela doença. Ninguém se aproximava de uma pessoa com câncer porque achava que era contagioso. Com o desenvolvimento da ciência, a gente vê que hoje pouca gente morre de câncer. E que nós podemos sim nos relacionar com os nossos irmãos que em algum momento estejam experimentando a desarrumação das suas células, a multiplicação desordenada das células no seu organismo que lhes provoque uma doença tão difícil quanto o câncer. Mas a ciência evoluiu a tal ponto que a maioria é curada. Por quê? Porque se descobre muito cedo. Existe a medicina preventiva que se descobre muito cedo. Então, são esses espíritos que são mais ligados à ciência que trazem essas possibilidades para a humanidade. Aí Kardec nos fala dos espíritos sábios, dos espíritos de sabedoria, porque são aqueles espíritos que iluminam as mentes, que fazem a mentoria de muitos espíritos que estão encarnados e que são encarregados de fazer o bem, no sentido de trazer bons ensinamentos, boas conduções para as nossas vidas. Kardec termina esta ordem falando dos espíritos superiores, que realmente são aqueles espíritos que eles reúnem em si 3 características. Eles reúnem ciência, sabedoria e bondade. Então, a linguagem desses espíritos é uma linguagem digna, elevada. Eles são benevolentes, eles só praticam o bem. E muitas vezes, assim, pela sua superioridade, eles não se aproximam muito da vida corpórea. Eles estão mais no sentido de intuir a humanidade, de intuir também a espiritualidade, aqueles espíritos que não ainda estão superiores, no sentido de que esses espíritos sejam os mensageiros do bem, da boa-fé, da bondade, da verdade, e que eles possam trazer para a humanidade a compreensão de que nós podemos sim viver uma vida plena, desviada do mal, apenas recebendo as boas influências. Então, são espíritos que excepcionalmente, muito excepcionalmente, eles encarnam na Terra. E quando encarna, é para cumprir uma missão que impulsiona realmente o progresso. Então, eles nos oferecem um tipo de perfeição que nós, enquanto humanos, podemos aspirar no mundo. E na primeira ordem, Kardec fala dos espíritos puros. A característica dos espíritos puros é que
diferente dos impuros e diferente dos bons, a influência da matéria nesses espíritos é completamente nula. Eles são absolutamente superiores, intelectual e moralmente, em relação a todos os outros espíritos. Então, eles só têm, na verdade, uma classe, né? Que é a classe dos espíritos puros. Então, são espíritos que percorreram todos os graus da escala espírita, desde aqueles que estavam lá naquela condição de espíritos impuros, que se compraziam no mal, mas que foram, ao longo do tempo, ao longo das encarnações, se purificando e chegaram numa condição de que se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, quando eles atingem esse grau de perfeição, eles não têm mais que passar por provas, nem por expiações. Eles não vão estar sujeitos às encarnações, porque justamente a encarnação é a condição que nós temos para provar que melhoramos e para expiar aqueles aspectos sobre os quais nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos nos despojar das más inclinações. Então, se o espírito puro, ele já não precisa, ele já não tem essas características, ele não vai precisar encarnar. Ele vai estar no mundo espiritual, mergulhado em Deus, como diz Santo Agostinho, né? Mergulhados na divindade, e eles não estão ali numa vida monótona. Na verdade, eles estão numa situação de cuidar da vida como um todo, da vida de todo o universo, cuidar da harmonia universal, porque eles atuam como ministros de Deus. Se a gente olhar, fazer uma comparação com o nosso lar, as mensagens que André Luiz nos traz da organização do funcionamento da colônia, da comunidade Nosso Lar, nós vamos entender que ali tinham espíritos puros, ministros de Deus, encarregados de cuidar daquele espaço e exercer essas qualidades como exemplo para aqueles espíritos que estavam lá em nosso lar e para nós. Por isso que André Luiz recebeu a incumbência de anotar as vivências que ele teve lá em nosso lar, para trazer para nós os conhecimentos de como é a vida espiritual, para que a gente possa aprender a aspirar a essa condição de nos tornarmos espíritos puros. Vamos chegar lá? Vamos. Vai demorar? Vai. Mas não é impossível. Vai depender de nós, vai depender do nosso esforço, da nossa condição de nos comprometermos com o nosso próprio progresso. Então, Kardec conclui esse artigo da revista de Estudos Psicológicos de fevereiro de 1858, Kardec conclui esse estudo, essa classificação. Ele vai dizer assim, que quando os homens entrarem em comunicação com os espíritos puros, eles vão poder também gozar da sua pureza. Eles vão poder também conhecer a felicidade dos filhos de Deus que se despojaram de todas as más influências, de todas as características materiais, para se tornarem espíritos que apenas se preocupam em praticar o bem, em ajudar a humanidade, em fazer com que a humanidade progrida. Graças a Deus que nós temos esses espíritos que encarregam os bons espíritos das mentorias, de nos ajudarem, de ser os nossos mentores, de nos estar nos conduzindo a
trilhar os caminhos do bem. Então, que Jesus nos abençoe, como a gente pediu no início, que Jesus nos abençoe, esteja conosco e que nos possibilite essa caminhada rumo à luz. Que assim seja, os nossos agradecimentos. Muita paz e muita luz para todos.